Bom dia, Sueli. Bom dia quem já está entrando aqui na nossa live, né, na explanação do Evangelho da manhã de hoje. Obrigada, Sueli. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando. Vou esperar mais alguns minutinhos, né, para a gente poder começar no nosso horário, às 9 horas. Também aguardar a participação da nossa intérprete de Libras, né, para que a palestra possa ser a mais acessível possível. Bom dia, Meirinha. Bom dia a todos, gente, que estão entrando. Bom dia. Que bom, né? A gente começar a semana, né? Domingo, primeiro dia aí da semana. Um abraço, Meirinha. Primeiro dia da semana, né? A gente vai começar essa semana já harmonizados, né? Vamos dizer assim, com essa reflexão. Isso é importante, a reflexão, né? Sobre a felicidade, né? A gente está vivendo aí um tempo, vamos dizer assim, meio conturbado, né? De muitos questionamentos, todos nós fazemos muitos questionamentos, né? Então, nada mais oportuno do que a gente fazer essa reflexão sobre a felicidade no dia de hoje, né? A gente está só aguardando a intérprete de Libras para que a gente possa dar início à nossa explanação do Evangelho da manhã de hoje. Enquanto isso, vamos buscar entrar em sintonia, vamos buscar acalmar nossa mente nesse momento, já ir nos harmonizando, para daqui a alguns minutinhos para que a gente possa dar início ao nosso Evangelho.
também, Merinha, com saudade dos nossos encontros presenciais, né? Das palestras, das explanações do Evangelho, né? E mas com fé em Deus, daqui a pouco, né, quando sair essa vacina, quando tudo puder voltar ao normal, nós estaremos juntos. Então, gente, vamos aguardar só um pouquinho. Passando um avião agora aqui, um helicóptero, na hora de iniciar a palestra. Mas vamos lá. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa explanação do Evangelho da manhã de hoje, falando sobre a felicidade. O tema é um questionamento, né, que já vem desde que a humanidade habitou aqui o planeta Terra, né? A gente se faz esse questionamento, né? A felicidade é deste mundo? E aí, lá no Velho Testamento, no livro de Eclesiastes, tem o livro de Eclesiastes, né? E esse livro, ele é associado ao rei Salomão, né? Se diz que foi Salomão que escreveu essa reflexão sobre a felicidade, né? Quem já teve a oportunidade de ler o Velho Testamento e ler esse livro, vê que ele faz uma reflexão bem profunda sobre felicidade, né? E é bem interessante a forma como ele faz. Ele começa refletindo sobre tudo que ao longo da vida ele colocou a felicidade dele, né? Ele colocou a felicidade dele no poder, ele colocou a felicidade dele no dinheiro, ele colocou a felicidade dele até mesmo nas mulheres, né? Ter várias princesas. Ele colocou a felicidade dele em várias coisas externas. E aí, ao longo desse livro, ele vai refletindo, né, sobre a relação, sobre essa busca da felicidade e da relação dele, homem, com Deus, né, com o ser criador. Então é muito bonito esse livro. Tem algumas pessoas que dizem que é meio depressivo, mas não é, né? Depende do ângulo, né, da forma como você olha. Mas é bem bonita essa reflexão desse livro que é associado ao rei Salomão lá no Velho Testamento. E Allan Kardec, no livro dos Espíritos não, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, junto com os Espíritos, né, decidiu colocar ali um capítulo só voltado para refletir sobre as aflições, sobre as dores da alma, né? E esse capítulo ele vai nos explicando, os espíritos aproveitam esse capítulo, que é bem longo, eu acredito que é o maior do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai refletindo sobre as causas das nossas aflições, as causas das nossas dores, e nos leva dessa forma a ter uma reflexão sobre felicidade. E no o item 20 é esse item que inicia assim, né? A felicidade não é deste mundo, né? Tem esse título. E que traz essa reflexão lá de Eclesiastes do Velho Testamento, essa reflexão que é associada ao rei Salomão. E quando a gente fala que a Terra é um mundo de provas e expiações, esse nome, provas e expiações, já leva a maioria de nós a fazer a reflexão. Então, não tem jeito, né? Esse aqui é um mundo de provas e expiações. Quem está nesse mundo veio para cá para sofrer. Não tem como, né? Tem que pagar uma expiação, tem que pagar uma prova, então vai sofrer. E quando a gente não tem uma compreensão madura sobre essa doutrina, sobre esse ensinamento do que é ser um espírito e do que é ser um espírito imortal, a gente pode cair nas reflexões mais simples e reflexões que nos levam a ter conclusões equivocadas. Como essa conclusão de que quem está aqui veio apenas para sofrer.
né? Isso é uma conclusão que leva qualquer um de nós a entrar no desespero e numa depressão profunda. Mas, quando Allan Kardec e os espíritos decidiram colocar esse tópico 20, a felicidade não é deste mundo, no livro dos espíritos, eles estavam nos chamando a fazer, na verdade, eles estavam nos chamando a fazer uma reflexão sobre o que é felicidade e até que ponto se é possível ser feliz nesse mundo de provas e expiações. E aí eu vou pedir licença para vocês para a gente ir agora para o Livro dos Espíritos, lá na questão 920, que trata sobre esse assunto, felicidade. E quando a gente lê um livro, né, acaba nos levando para outro, e o ensinamento nunca tem fim, né? Cada vez que a gente vai lendo, a gente vai tendo uma compreensão diferente. Na questão 920, vamos observar a pergunta e a pergunta que o Allan Kardec fez aos espíritos e a resposta dada pelos espíritos. A pergunta 920 diz: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Aí os espíritos respondem: não. Aí já dá aquela tristeza na gente, né? A pergunta é felicidade completa. Na Terra, se pode ter felicidade completa? Eles dizem não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Até aqui, né, a gente fica, meu Deus do céu, realmente a gente veio para sofrer. Mas a resposta não termina aqui, eles completam. Mas, ainda bem que tem o mas, depende dele quem? Do homem, de nós, amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Aí esse resto aqui da resposta, ele dá um alívio e ao mesmo tempo que dá um alívio, ele dá também uma apreensão. Por quê? Porque ele diz, ele coloca em nós a responsabilidade pela nossa felicidade, porque ele diz que cabe a ele, o homem, amenizar os seus males, então eu tenho a responsabilidade de amenizar os males, né, dessa minha existência e ter a responsabilidade de ser tão feliz quanto se pode ser feliz sobre a Terra. Ou seja, existe felicidade nesse mundo? Existe. Os espíritos acabaram de nos falar. Mas é uma felicidade que não é aquela felicidade completa, como Allan Kardec perguntou, ou seja, não há ser nessa vida que viva 100 anos e durante esses 100 anos ele vai ser feliz todos os dias, todos os minutos, todos os segundos da sua existência. Ser feliz no sentido de não passar por nenhuma prova, de não passar por nenhuma expiação, de não passar por nenhuma dificuldade. Isso é uma busca de uma felicidade ilusória. Essa felicidade, eu acredito que ela está destinada a nós quando nós chegarmos àquele patamar de espíritos evoluídos, quando nós alcançarmos aquela evolução que é destinada a nós. Mas aqui, nessa existência, para ser feliz, a gente tem que trabalhar com a realidade. E muitos de nós passamos essa vida inteira trabalhando com a ilusão, em busca de uma felicidade ilusória que não nos cabe ter aqui no planeta Terra. Mas os espíritos falaram aqui na questão 920 do Livro dos Espíritos para o Allan Kardec, que é possível sim ter uma felicidade, mas a felicidade que é destinada a quem está aqui na Terra. Então, quando a gente diz que a Terra é um mundo de provas e expiações, não significa dizer que quem veio, quem está vivendo essa oportunidade de estar encarnado aqui, vai viver um vale de lágrimas eterno e não vai ter nenhum momento de gozo, de felicidade. Não, mas aí para a gente ser feliz, a gente precisa compreender que felicidade é essa que a gente está buscando. E aí a gente volta lá no Livro dos Espíritos novamente,
Agora, na questão 922, que nos ajuda muito a responder essa questão, esse questionamento, né? Na questão 922, o Allan Kardec continuou perguntando sobre a felicidade. E aí ele pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade de outro, né? Então eu estou buscando uma coisa para ser feliz, mas para o outro aquilo que eu busco como felicidade é infelicidade para ele. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Olha só a pergunta do Allan Kardec. Há uma medida de felicidade comum a todos os homens? E os espíritos respondem: para a vida material, a felicidade é a posse do necessário. Para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha só como daí já vem um esclarecimento muito grande de que felicidade é essa que a gente precisa compreender, né? No início eu falei que a gente busca muito uma felicidade ilusória, fora da realidade, e para ser feliz aqui, é preciso a gente buscar uma felicidade real e compreender o que é essa felicidade. E os espíritos responderam para Allan Kardec: tem dois tipos de felicidade. Tem uma felicidade ligada, que o homem busca, uma felicidade ligada à matéria, e tem uma felicidade moral, né, que é ligada ao nosso adiantamento espiritual, à nossa evolução espiritual. Vamos começar pela felicidade moral. Nós, né, somos espíritos, o ensinamento básico da doutrina espírita, que nós somos espíritos em processo de evolução, e para evoluirmos, Deus, na sua misericórdia, na sua justiça e no seu amor supremo, ele entende que nós podemos evoluir, podemos compreender esses ensinamentos de amor, vivendo experiências encarnados, né? Nós, por algum motivo, estamos aqui no planeta Terra, porque Deus e a espiritualidade amiga entendem que as experiências que nós vivemos aqui no planeta Terra vão nos ajudar no nosso processo de evolução, no nosso processo de adiantamento moral. E só que quando a gente chega aqui, né, o espírito, ele vem viver essas experiências físicas, né, ele recebe um corpo físico para viver essas experiências físicas. A gente se depara com um mundo material. Então, eu sou um espírito, mas num corpo físico e num mundo material. E esse mundo material, ele me apresenta várias possibilidades, mas também exige muito de mim. Esse mundo exige tanto de nós, e muitas vezes, na maioria das vezes, essas exigências nos afastam da nossa caminhada espiritual. E essas exigências nos levam com que a gente se veja apenas como matéria. Então vem daí aquela compreensão, né, do que eu tenho que viver o aqui e agora, eu tenho que aproveitar essa vida o máximo possível, porque ela é a única que eu tenho, e eu tenho que ser feliz aqui e agora. Então eu faço tudo, eu me entrego a todos os tipos de vício, a todos os tipos de loucura, porque eu estou em busca dessa felicidade, mas eu estou em busca de uma felicidade externa. É uma felicidade que eu coloco essa expectativa dessa felicidade no outro, né? Então a gente vê muita gente que diz: eu vou ser feliz quando eu realizar meu grande sonho de casar com aquela pessoa. Então aquela pessoa constrói todo um entendimento de felicidade num casamento. E aí chega o grande dia, ela realiza esse sonho de casar. Depois, com a convivência, ela vai ver a felicidade real, né? Ela tinha a felicidade ilusória que ela cria na cabeça, né? Que a pessoa cria na sua cabeça. E aí, na convivência, naquela relação, ela vai ver a realidade, e ali dentro daquela relação ela vai ter que encontrar a felicidade real, né? A felicidade diante das dificuldades, das provas e das expiações que existe num relacionamento, numa convivência a dois,
mesmo jeito a gente vê, né, pessoas falando, meu grande sonho da minha vida, a minha felicidade está em ter um filho. E aí você consegue realizar aquele grande sonho de ter um filho, mas o seu filho vai para um caminho totalmente diferente do caminho que você sonhava que ele iria traçar. E aí você tem que encontrar a felicidade, a gratidão de ter aquele filho, de ter tido a oportunidade de Deus ter lhe dado aquele serzinho ali para você ajudar a crescer e a evoluir, mesmo que ele não siga e não seja aquilo que você planejou e sonhou para ele. E aí a gente volta primeiro na questão, de novo, na questão 920 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, quando os espíritos responderam: mas cabe ao homem ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Ou seja, em qualquer situação que eu me encontre, eu posso encontrar felicidade, eu posso ser feliz naquela situação. Mas para isso eu preciso ter gratidão pela vida e gratidão pelo que me acontece, gratidão pelas provas e expiações dessa vida, gratidão pelos desafios que eu tenho que enfrentar, gratidão pelas pessoas com que eu tenho que conviver, gratidão pelas dificuldades que eu vou encontrar e também, lógico, pelas felicidades, pelos gozos, pelas alegrias, pelos amores, pelas coisas boas que todos nós vivenciamos. Agora, aí a chamada é para a felicidade real, porque muitos de nós vivemos um conceito de felicidade ilusória. Então, eu acredito que eu vou viver uma vida, vou viver 100 anos aqui na Terra e vou todos os dias fazer minha oração à noite e falar: Deus, que nada de ruim me aconteça, que eu não adoeça, que eu não envelheça, que eu não perca nenhum ente querido, que eu não desencarne, isso é uma felicidade ilusória. Como é que um ser num mundo de provas e expiações vai esperar viver uma vida sem nenhum obstáculo, sem nenhuma dificuldade? Como é que eu vou viver esperando passar por essa vida sem envelhecer? A gente vê como o envelhecimento é um grande sofrimento para muitos de nós, como pessoas acabam mutilando seus corpos com medo desse envelhecimento, né? Com a tentativa de mostrar para os outros, né, que você não envelhece, né, quando isso é uma grande ilusão. Todos nós que nascemos e passamos por essa vida vamos envelhecer. E o envelhecimento não deve ser um motivo de infelicidade, mas o envelhecimento deve ser um motivo de gratidão por todos os ensinamentos que esse espírito adquiriu durante a sua vida, essa existência terrestre. Da mesma forma, quantos de nós nos revoltamos quando a doença física nos aparece? Então, muitos de nós passamos uma vida inteira, muitas vezes, de irresponsabilidade com o nosso corpo e com o nosso espírito, alimentando ódios, mágoas, rancores, só sentimentos negativos, comendo de forma desenfreada, sem praticar nenhuma atividade física, fazendo todos os tipos de loucuras e irresponsabilidades com o nosso corpo. E aí, quando a doença física aparece, qual é a nossa posição? É de revolta e de questionamento com relação a Deus. Mas a gente não busca refletir, né, e ver como eu, como espírito, com as minhas ações, com os meus comportamentos, contribuir para que aquela situação, para que aquela doença surgisse no meu corpo físico. E se ela surgiu, e agora? Que aprendizado eu posso tirar dessa dor física? Como eu posso usar essa dor física para que eu possa evoluir, para que eu possa me tornar um ser melhor na convivência que eu tenho com os meus, com a minha família, com os meus parentes e na minha relação com Deus. Como eu posso usar essa dor física para isso?
Isso é um entendimento real do que é felicidade. É primeiro entender que todo mundo que passa por aqui, por esse mundo de provas e expiações, vai viver etapas da vida que são etapas dolorosas. E agora o coronavírus, ele nos trouxe muito essa reflexão sobre a felicidade. Muitos de nós ficamos isolados muitos meses, perdemos os nossos empregos, muitos perderam os seus negócios, né? Suas empresas faliram porque fecharam as portas e não conseguiram sobreviver à crise econômica. Muitos tiveram que passar meses internados em hospitais, em UTIs, passando por procedimentos dolorosos, e muitos tiveram uma dor que é uma dor extremamente difícil, que é perder um ente querido, né? Que é perder alguém que se ama. E os que desencarnaram, né, que estão de volta ao mundo espiritual, né, nesse desafio, né, de seguir a vida espiritual, e muitas vezes vem a incompreensão e a revolta. Mas o que a espiritualidade nos chama, nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala daquela bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, é para nos chamar, para despertar a nossa consciência de que nós podemos ser felizes nesse mundo, mas se nós nos despertarmos para a felicidade real. A felicidade material é uma felicidade que a gente não tem controle sobre ela. É uma felicidade que escapa às nossas mãos. Porque eu vou colocar a minha felicidade em algo externo. Eu coloco numa pessoa, eu coloco num filho, eu coloco num marido, eu coloco num pai, numa mãe, eu coloco no carro novo que eu quero ter, na casa, na mansão que eu quero ter, no emprego que eu quero ter, no status, no poder. Então eu vivo loucamente em busca daquilo, e como é algo externo, essa felicidade, ela vai escapar das minhas mãos, não tem como eu controlar. E é lógico que eu vou sofrer com isso, porque quando eu desejo uma coisa, então eu já mentalizo, né, aquilo do jeito que eu quero. Então eu quero um determinado emprego, então eu acho que quando eu conseguir aquele emprego, eu vou ser feliz. Mas aí eu chego no emprego, aí tem aquele colega de trabalho que é invejoso, que vive me passando a perna, e eu vivo com medo de perder aquele emprego, vivo com medo de alguém tomar aquela posição que eu consegui. E isso causa dor e sofrimento. Agora, se nós nos voltarmos para a outra felicidade que os espíritos nos falam aqui na questão 922, a felicidade moral. E aqui vamos voltar mais uma vez, eles falam a felicidade da vida moral. É a consciência tranquila e a fé no futuro. Aí o que é essa consciência tranquila, né? O que será isso? Ter uma consciência tranquila. E quando a gente estuda o Evangelho, a gente vai ver que essa consciência tranquila é a consciência daquele que já se compreende como um espírito imortal, um espírito que está vivendo aqui uma experiência física e que, pela misericórdia de Deus, teve essa oportunidade de encarnar, e de encarnar com aqueles que tinha que encarnar, na família que tinha que encarnar, que vive o trabalho que precisava viver para o seu adiantamento moral, e que se relaciona com as pessoas que precisavam encontrar no seu caminho para corrigir os erros, os equívocos do passado. E que vê essa vida como uma oportunidade, olha para essa vida com gratidão, tendo certeza que essa vida não é nada mais do que a misericórdia divina. E que pensa que quantos estão no mundo espiritual nesse momento que queriam ter essa oportunidade de estar aqui agora, passando por essas provas que nós estamos passando por essas dores e por esses desafios. Porque
São essas provas, esses desafios que nos ajudam no nosso processo de evolução espiritual. Mas para ter essa consciência tranquila, é preciso ter muita certeza nessa ideia de ser um espírito imortal e também no que eles falam aqui, a fé no futuro. A fé no futuro, a certeza de que nenhum de nós irá morrer. A certeza de que o desencarne é apenas um processo que o espírito passa para retornar à vida real, que é a vida espiritual. É essa certeza que nos dá a calma de saber que a dor que hoje eu estou passando, que você e cada um de nós que está aqui assistindo essa palestra está passando, porque hoje todos nós estamos passando um tipo de dor. Essa certeza essa certeza de sermos espíritos imortais é que nos dá a confiança de que essa dor que eu estou passando hoje, essa dor que você, qualquer um que estiver assistindo essa explanação está passando, ter a certeza que ela vai passar. Então, por isso que a gente diz, ela está passando. E ela vai passar. Ela vai ter um fim. E ela tem um fim porque a única coisa que não morre, a única coisa que não acaba é o espírito. Porque esse espírito é imortal. Então, hoje, essa dor que eu estou vivendo, essa dificuldade que eu estou passando, ela vai passar. Ela tem hora e data para passar. Eu não consigo ver, eu olho para o problema, eu vejo, acabou. Não tem solução. Acabou. Mas a espiritualidade amiga, os mentores, aqueles que me amam e aqueles que já estão num patamar evolutivo maior do que eu e que conseguem ver a realidade, porque essa dor que eu estou passando hoje, e os espíritos nos falam no capítulo 5, nos itens anteriores do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos leva a essa reflexão. Ela pode ter tido origem no meu passado, de erros, de equívocos, ou mesmo no meu comportamento nessa própria encarnação. Nos erros que eu cometi nessa própria encarnação, atraíram essa dificuldade, essa dor para mim. Mas da mesma forma que eu já vivi vidas e vidas, que eu nem lembro, já passei por tantas dificuldades, eu também vou passar por essa. Essa dor, essa dificuldade de hoje também vai passar. Também vai passar. Isso que a gente está passando, esse momento de pandemia, isso aqui também vai passar. Esse momento de dificuldade, esse momento que está levando tanta gente a se questionar e a chegar a uma conclusão equivocada, né, de que nós estamos aqui sozinhos, de que não existe Deus, de que não existe uma espiritualidade amiga a cuidar, a nos proteger e a zelar por nós, né? Então, mesmo nessas situações mais dolorosas, como nesse momento em que muitos estão perdendo os seus entes queridos, é preciso fazer essa reflexão sincera consigo mesmo de que o desencarne ele faz parte desse nosso processo evolutivo. Essa dor faz parte do nosso processo evolutivo, tanto daquele que retorna para o mundo espiritual, quanto daqueles que ficam aqui e vão ter que aprender a conviver com a ausência daquele ente querido, que vão ter que aprender a conviver com a saudade. E aí, quando a gente confia em Deus e se vê como um espírito imortal e olha para aquele ser querido que partiu como um espírito imortal, a gente vê que ele não morre. A gente vê que ele continua vivo, mas agora ele está passando por uma outra experiência. E essa experiência é importantíssima para o processo evolutivo dele, senão Deus não teria deixado que isso acontecesse. Né? Então, isso não teria acontecido se não fosse necessário para a minha evolução e para a evolução daquele ser querido que eu tanto amo e que vou ter que viver com essa saudade. Então, meus queridos, quando Allan Kardec trouxe essa reflexão, né, junto com os espíritos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre essa passagem que está lá no livro de Eclesiastes, a felicidade não é desse mundo, né?
que é atribuída ao rei Salomão, é para a gente parar e refletir. Que felicidade eu estou buscando? Se eu estou infeliz hoje, se eu estou sofrendo, se eu estou vendo, se eu não estou vendo, né, nenhum tipo de solução para esse problema, para essa minha dificuldade, o que eu entendo por felicidade? O que eu realmente quero com felicidade? Eu estou buscando a felicidade material, aquela felicidade que eu coloco no outro, aquela felicidade que eu coloco em uma coisa, né, em um emprego, em um poder, em status, ou eu estou procurando a felicidade real, que é a felicidade que tem aquele que aproveita cada dia dessa vida para tentar construir ainda mais, fortalecer ainda mais a nossa relação com Deus e tentar buscar cada um dentro da sua capacidade de entendimento, tentar ali entender ainda mais essa nossa relação com Deus, né? Então, o meu tempo já passou aqui um pouquinho, mas que essa reflexão, né, que cada um de nós possamos fazer essa nossa reflexão individual sobre que tipo de felicidade eu estou buscando e o que eu posso fazer para conseguir essa felicidade que os Espíritos nos dizem que nós podemos ter, mas dentro do limite que é possível no mundo de provas e expiações. E lembrando que tudo é justiça divina. Né, que não existe castigo, que não existe punição, mas existe justiça e misericórdia. Então eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade, né, da gente fazer juntos essa reflexão na manhã de hoje e vamos fazer uma prece de encerramento, né? Agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, a espiritualidade amiga que nos trouxe essa oportunidade de refletirmos sobre a felicidade, sobre o que é a vida material, o que é a vida espiritual. Senhor Jesus, que cada um de nós possamos fazer as nossas reflexões individuais, que cada um de nós possamos buscar a ajuda da espiritualidade amiga para nos encontrarmos contigo e assim poder acalmar os nossos corações, os nossos questionamentos, tendo fé, Senhor, que não estamos sozinhos, que todas as dores, que todas as dificuldades passam e que o Senhor está conosco a todo momento da nossa vida. Que nós possamos ter uma semana, Senhor, em que nós tenhamos coragem, força, fé e determinação para enfrentar os obstáculos, sabendo que os obstáculos que virão são possíveis de serem superados por maiores que eles pareçam, e são superáveis porque o Senhor está conosco e não estamos sozinhos. Obrigado por hoje termos essa certeza do teu amor, da tua presença e da tua luz na nossa vida. Muito obrigada, Senhor Jesus Cristo, e a todos os mentores de luz, que assim seja. Então, amigos, bom domingo a todos, uma boa semana a todos e até a próxima oportunidade. Um abraço a todos, bom dia, muito obrigada com quem ficou aqui com a gente até o final dessa explanação. Um abraço, muito obrigada.